Grande novidade para vocês que estão querendo dinheiro, né? Eu estou trazendo o homem do dinheiro. Olha o nome, Pietrovski. Já só o nome já fala em dinheiro. Fala a verdade, hein? Então, doutor Rogério Pietrovski, seja muito bem-vindo ao canal AG com Caco Siqueira. Obrigado, Caco. Obrigado pela oportunidade. É um prazer, é uma satisfação muito grande estar aqui neste canal, que está crescendo muito bem. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho com os aposentados na defesa dos seus interesses. Está de parabéns. Muito obrigado pelo convite e com grande satisfação eu venho aqui falar com vocês. Bom, doutor, tá todo mundo curioso para saber o que é esse nome de remédio que o senhor inventou aí. Conta para todo mundo aí. Atividades a palavra é do senhor. Concomitantes. Beleza. Obrigado, então. É um prazer, mais uma vez, estar aqui no canal, falando com todos os aposentados, com todos aqueles que estão nos acompanhando nessa mesa, podemos assim dizer, nessa mesa redonda, com todas essas pessoas dedicadas a falar em defesa dos direitos dos aposentados. Apesar do nome ser um pouco estranho, né? Até o Caco brincou com o nome de remédio, alguns brincos chamam até de contaminantes, mas a palavra concomitante vem da ideia de em simultâneo, então não é tão complicado. Como que a gente pode entender? Se nós pensarmos, por exemplo, numa profissão como a das enfermeiras, como dos técnicos de enfermagem, eu cito porque é mais fácil de visualizar dessas atividades, ou até mesmo dos vigilantes também, que trabalham em regime de plantão, 36/12, entendeu? Então, nesse meio tempo, 36/12 de descanso, alguns, ao invés de descansarem, acabam sacrificando aquele momento de descanso, de repouso, e se empenhando em outras atividades, trabalhando em outro emprego. Talvez não com a mesma intensidade, mas para complementar a renda. Ocorre que o INSS, depois de 1994, de toda aquela discussão, e se sobrar um tempo no final, a gente pode falar, inclusive, da revisão da vida toda, mas aquela lei, a 9876, que eu chamo a lei do apocalipse, ela alterou a forma de cálculo dos benefícios da Previdência Social. E ela começou a analisar a partir de julho de 1994 para frente. E ela não foi específica se deveria ser calculado todas as atividades, porque isso não foi a preocupação na época da confecção da lei. A gente fala que o direito ele não é uma disciplina, não é uma atividade que se preocupa em dar conta de problemas futuros. O direito, ele sempre surge em decorrência de algum problema nas relações das pessoas, alguns problemas que surgem com o Estado. Então, ele vem para dar soluções para aqueles problemas que vêm reiteradamente acontecendo. Então, a preocupação do legislador era dar conta de fazer uma reforma, de tempos em tempos isso ocorre, porque a quantidade de pessoas vai crescendo, obviamente, a gente tem consciência disso, que as pessoas vão, numa proporção, envelhecendo mais do que nascendo, né? Então, nós vemos aí, pelos números que são trazidos, isso não é problema nenhum, e também não afeta aquilo que a gente vai discutir mais para frente. Enfim, eu disse isso para dizer que, como não foi especificado claramente se deveria somar ou não somar, o INSS, por bem, a partir do princípio da legalidade, o INSS só faz o que a lei manda. Isso é uma garantia para todos nós, para todos os cidadãos, mas também causa problemas porque ela não tem a capacidade de corrigir algo que a lei previu. E como ela não dizia muito claramente se deveria ser somado as atividades principais com a secundária, ela olhou a questão do impacto econômico, então o interesse público, o impacto aos cofres públicos, e ela optou, então, em considerar apenas a atividade principal e excluir aquelas atividades secundárias. Está ficando claro? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Então, aquele segundo emprego da enfermeira, do vigilante, ou de qualquer outra atividade que tinha 2 vínculos empregatícios, foi totalmente desconsiderada.
ela só foi corrigida por meio de uma lei 13.846 em 2019. Em 2019. Veja, não é tanto tempo assim, é quase praticamente ontem, né? Praticamente ontem. Nós tivemos, inclusive, a reforma da Previdência, que foi em 2019, recentíssima. Ainda nós estamos sofrendo, entendendo os efeitos dessa reforma, e muitas coisas no futuro poderão ocorrer, como declarações de inconstitucionalidade. Muitos temas, inclusive, estão sendo discutidos e estão na pauta para julgamento do STF, não só a revisão da vida toda, mas também outras matérias afetas ao direito previdenciário. E essa lei corrigiu. A partir, então, de julho de 2019, o INSS passou a considerar todas as atividades ali na carta de concessão para efeitos do cálculo da média das contribuições, do salário-benefício, da sua aposentadoria. Então, começou a somar atividade primária e atividade secundária. Tá? Começou a se somar essas duas atividades. Antes disso, de 94 até julho de 2019, ela não realizava essa somatória. Então, acabou lesionando, acabou prejudicando muitos. Mas nós temos, então, uma revisão, a chamada revisão das atividades concomitantes. E vou falar para vocês, sabe o que é o melhor, Caco, com relação à revisão das atividades concomitantes? Pois ela já foi pacificada, Então, não vamos depender de STJ, não vamos depender de STF, não depende deles, porque já foi pacificado. Isso é direito. Então, quando você identifica o direito da atividade concomitante, é só entrar com o processo. Inclusive, engraçado isso, o INSS, quando ele verifica que ali tem o direito, de fato, ele nem faz um acordo. Ele propõe um acordo, e aí vai das partes quererem celebrar esse acordo. Normalmente, quando você entra com uma ação previdenciária, você já coloca lá na petição, ou na petição de revisão, que não aceita fazer um acordo. Então, mas eles renunciam, eles aceitam ali a questão do direito, só fica pendente, então, a realização do cálculo em um outro momento. Então, eles renunciam ali à questão da contestação, o juiz ele vai conceder ali, e no momento posterior será analisada a questão dos cálculos. Eles vão impugnar os cálculos, vão apresentar. Normalmente, apesar do INSS cometer certas injustiças, mas normalmente, isso é um certo consenso em todos os profissionais do direito previdenciário, ele faz cálculos melhores. Nesse momento, ao contrário do que ocorre em outras revisões, o INSS ele sempre faz cálculos melhores do que os feitos pelos profissionais, ali pelos advogados e profissionais da área de cálculo. Então, o INSS ele sempre apresenta cálculos melhores. Por isso que nós pedimos a execução invertida. O que é a execução invertida? Em outras áreas do direito, em outras ações, nós apresentamos primeiro os cálculos e daí a outra parte vai impugnar. Nas atividades concomitantes, é claro que a gente entrega um esboço do cálculo, mas os cálculos que serão enfrentados, que serão considerados para efeito de pagamento, serão os cálculos do INSS, e normalmente os cálculos do INSS são melhores do que os apresentados pelo autor. Então, em resumo, para não se estender muito e abrir o espaço para perguntas e questionamentos, atividades concomitantes, ela se resume ao reconhecimento, à somatória das duas atividades, do vínculo A, do vínculo B, não precisa de STF, não precisa de STJ, o INSS, ele não vai mais embaraçar no processo, ele reconhece já o direito e só vai questionar a questão dos cálculos. Lembrando que toda ação previdenciária, ela se submete a dois institutos, o Instituto da Decadência e o Instituto da Prescrição. Então, para entrar
com essa ação, tem que se observar ali o início da decadência, se já tem o tempo de 10 anos, lembrando que o termo inicial para a decadência é a data do mês subsequente ao recebimento do primeiro pagamento da aposentadoria, não é a data que você deu entrada na aposentadoria, é a data do mês subsequente ao recebimento da primeira parcela da aposentadoria. Então, esse é o termo inicial que vai iniciar a decadência. E a prescrição, o que é a prescrição? Você só vai receber os valores a título de retroativo dos últimos 5 anos. Então, não é todo o período. Não é todo o período, é apenas dos últimos 5 anos. Decadência, 10 anos para entrar com a revisão e 5 anos para pleitear esses retroativos, tá? Entendido, pessoal? Espero que tenha ficado claro, não quero me alongar muito, mas, em resumo, a revisão das atividades concomitantes é essa. Lembrando que depois de julho de 2019, o INSS já corrige esse problema, já vai corrigir e daí então não tem mais direito. Então é só para o pessoal anterior a essa data. Claro, claro. Vejam, o termo inicial que o direito utiliza, que seria o equivalente quando que começa a contar a decadência, é a partir, então, o senhor se aposentou em janeiro, né, em janeiro de 2010, o início da decadência, o INSS vai pagar o retroativo e o mês subsequente em fevereiro, podemos assim dizer, se tudo ocorrer bem, se não tiver maiores obstáculos ali, porque às vezes fica alguma coisa pendente, precatório e coisa e tal, mas a parcela do primeiro pagamento é o termo inicial, então a data não vai ser janeiro, o início da decadência, vai ser fevereiro. Essa diferença de mês pode fazer muita diferença para aqueles que estão próximos à decadência. E quando decai, infelizmente, é uma pergunta recorrente, quando o direito recai, ele morre. Não tem o que fazer. Não tem. Então, existem algumas revisões que não submetem à decadência? Sim, existem algumas revisões, a revisão do buraco negro, a revisão do buraco verde, apesar dos nomes engraçados, mas existem essas revisões. As revisões do teto, elas não se submetem à decadência. Se for o caso, numa oportunidade futura, eu posso até trabalhar essas revisões do teto. Mas essas revisões que nós falamos, revisões de direito, como a revisão da vida toda, como a revisão das atividades concomitantes, que não são questões de trato sucessivo, ela se submete à decadência de 10 anos. Deu os 10 anos, morre o direito. Não existe, pelo direito, interrupção de decadência, suspensão de decadência. Existem suspensão e interrupção de prescrição, mas de decadência não existe. Porém, todavia, entretanto, contudo, o que ocorre? Quando você entra com uma revisão administrativa, esse período de decadência é como se ele fosse renovado. Não seria o termo mais correto, mas ele seria renovado, porque você provocou o INSS para que reveja toda aquela documentação e diga para você que, em tese, o INSS tem que entender que nós, na qualidade de hipossuficientes, não conhecemos toda a complexidade do direito e das leis. Então, o INSS ele tem o dever, que é chamado dever de diligência, em que pese na reforma da Previdência, eles quiseram retirar esse dever de diligência, essa proatividade do INSS, quiseram retirar. Porém, até então, se entendia que o INSS tem que rever tudo aquilo que foi feito de forma equivocada na concessão da sua aposentadoria. Por isso, essa decadência, ela se renova. Então, quando você entra com qualquer pedido de revisão, seja uma revisão da vida toda, seja uma revisão do teto, buraco verde, buraco negro, do IRSM, que ocorreu em 1994, essas revisões, então, começa a contar a partir da data que você fez o pedido. Por isso, se vocês, para aqueles que se aposentaram em 2010, 2011,
tiveram, obviamente, que não entraram com nenhuma ação de revisão, a decadência em 2020. O decurso do tempo passou. Porém, se você entra com uma revisão, nesse meio tempo, essa possibilidade de ajuizar novas ações de revisão, ela será renovada. Então, esse é o grande X da questão. Até mesmo aqueles, por exemplo, que não têm, no momento atual, direito a uma revisão e que podem sofrer os efeitos maléficos da decadência, é até interessante que entre no seu INSS e, se for o caso, né, se você conseguir identificar isso, realizar o pedido ali de revisão administrativa. Ah, mas o INSS, ele pode, no caso, me prejudicar. Existem certas situações bem específicas que daí, no caso, o INSS ele pode até deixar de desaposentar a pessoa, mas isso é muito raro de ocorrer. São erros materiais que não fazem coisa julgada. Então, se o INSS errou lá no passado, ele pode rever os seus atos, a qualquer tempo, tá? A qualquer tempo, desde que sejam flagrantemente ilegais. Então eles podem rever os seus atos. Agora, a questão já pacificada, coisa julgada, aí eles não podem mais rever. Então, por isso que é interessante, às vezes, fazer uma consulta ali, perguntar para alguém que entenda um pouco mais de direito previdenciário, se você está em vias de ser alcançado pela decadência, entre ali com um pedido de revisão administrativa para que a sua decadência seja estendida por um período maior. A gente nunca sabe. Teses em direito previdenciário, teses de revisão, elas sempre surgem. E lembrando, a reforma da Previdência, ela é muito recente ainda para o direito, vai ter muita discussão sobre essa questão de limitar a idade para as aposentadorias, isso já é alvo de questionamento no STF, e no futuro, eu digo isso em específico com relação às aposentadorias especiais, que é um outro tema. Mas só para ilustrar que a decadência é um problema muito sério nas ações, nas revisões previdenciárias. Veja, eu entendi a dúvida do Rondon, entendi a dúvida dele. Ele quer saber se, por exemplo, as pessoas que trabalharam antes de 94, tipo como é o discutido na revisão da vida toda, se esses períodos de atividades concomitantes realizados antes de 1994, eles também serão considerados para efeitos de cálculo. Tá? Veja, a tese das atividades concomitantes, ela não leva em consideração esse período anterior. Então, ela se baseia na Lei 9876, né, de 99, o seu artigo 3º. Então, os períodos de contribuição para efeitos desta revisão, elas são compreendidos depois de 94. Então, o período de concomitante... Mas um parênteses aí. No caso, por exemplo, da revisão da vida toda, suponhamos um caso desse tipo, que vamos supor que nós temos êxodo nessa revisão, certo? Que vai estender toda a vida laboral da pessoa. E essa pessoa, por acaso, tem uma atividade concomitante entre 1980 e 1994. Então, ele vai ter direito. Sim. Ou não? Na revisão da vida toda, sim. Na revisão da vida toda. Porque o grande X... Pode perguntar. Então, mas a atividade concomitante que ele fez de 80 a 94... ele tem algum impedimento, mesmo tendo êxito na revisão da vida toda? Sim, porque são questões diferentes. A revisão, a grande tese da revisão da vida toda é esse prejuízo que ocorreu no cálculo da aposentadoria, desconsiderando o período anterior a 1994. Esse é o foco. Então, reconhecer o período trabalhado antes de 94. Essa é a tese da revisão da vida toda. Inclusive, não vai se tratar de atividades concomitantes, é a somatória de tudo, de todo o período contributivo, seja atividades concomitantes ou sejam valores maiores percebidos nessa época. As atividades concomitantes, por isso que ela não enfrenta nenhum embaraço no STF, ela não é questionada no STJ.
mesmo porque ela já transitou em julgado, essa tese, são os períodos de contribuição concomitante depois de 94. Depois de 94. Então, infelizmente, para alcançar esse período anterior de 94, é necessário que a revisão da vida toda seja aprovada. Ela sendo aprovada, aí beleza. Aí nem entra no mérito das atividades concomitantes. Seriam a somatória de tudo. Já estaria subentendida. Veja, o INSS, o que ele vai fazer? Se você entrou, tem uma ação pendente da revisão da vida toda. E enquanto ela fica pendente, você entrou com uma revisão de atividades concomitantes, e como ela é mais rápida, não tem muito o que se discutir, você recebeu o retroativo daquela parcela. Normalmente a revisão de atividades concomitantes, os valores são bem menores do que o da revisão da vida toda, então vai ter um impacto, obviamente, na sua aposentadoria, na sua renda mensal atual, isso vai ter, mas a revisão da vida toda tende a aumentar. Obviamente, ela vai aumentar porque se esse período de atividade concomitante ocorreu também no passado, ele vai ser considerado também, só que não mais pela ação da revisão das atividades concomitantes, mas pela ação da revisão da vida toda. Então, os valores serão no futuro abatidos, evidentemente que o INSS vai olhar assim, bom, ele já recebeu tanto, e agora ele está recebendo tanto, então vai ser feito um cálculo que vai desconsiderar aquilo que você já recebeu a mais ali no aumento da sua aposentadoria, o período que você recebeu de retroativo, e vai considerar, então, aquele período anterior para efeitos de um valor a ser pago deduzido esse que você já recebeu. Agir com Caco é o nosso lema, segurança e futuro, esse é o tema. Aposentados felizes, com muito pra contar, no canal do Caco vem se informar. Planeje seu amanhã, não deixe pra Deus.